Boa noite, meus amigos, meus irmãos, né? A paz aí para todos. Começar aqui umas operações na Cotex, tá? Eu fiz então as entradas na IQ, fazendo nossa confluência nova aí, né? Utilizando a média de 7. E também, bom, na IQ a gente vai um tempo e muda para 2 minutos aquilo que eu ensinei. Aqui na Cotex a gente vai colocar o tempo de comutação. Ele vem para 1 minuto, a gente coloca aqui para 2. Quando a gente muda aqui na Cotex para um par de moedas, todos eles em simultâneo mudam também, ok? Vamos então para as operações, tá? Eu vou estar marcando as linhas horizontais. Você já entendeu como elas funcionam? Sei que você não pulou as aulas, você foi certinho lá nelas, né? Aqui a gente pode procurar abaixo e depois vai procurar acima, tá? A gente tem que procurar o quê? Duas que estejam na mesma linha horizontal e que sejam expressivas, né? Por quê? Porque ela vai dar para a gente uma condição para fazer uma entrada com expiração para 2 minutos. A gente tem esse expressivo aqui dessa verde, tá? E temos essa aqui também na mesma linha e essa vermelha na mesma linha, passou de 2, né? Quanto mais melhor, mas o mínimo aí é 2. Então aqui a gente já tem os 2 minutos de expiração. Vou clicar aqui para sair o negócio. Agora é esperar tocar lá e fazer a venda. A média ela está empurrando para cima, ela está dando uma condição que é só para comprar, tá? Porém, a gente encontrou aqui pavis contrários e regiões, né, onde nos favorecem muito. E a gente percebe que ele vem numa queda aqui, ó. Aqui tem uma queda muito forte. Então, batendo nessa linha, a gente pode fazer a venda, entendendo que quando as médias estão a nosso favor, a gente tem confluências a mais. Mas o nosso ponto principal é o que? É os pavis expressivos aí para fazer compra ou venda. E temos razões aqui, né? Aqui sempre foi venda, ó, sempre foi venda. Aqui deu venda, aqui deu venda, aqui deu venda. E aqui nessa linha a gente tem o que? A gente tem a nossa confluência, né? Dos nossos pavis ali. Mas ela já vem retraindo a partir de agora. Para a gente ganhar tempo, eu vou colocar aqui o alerta. O alerta não está entrando alerta aqui. A Cotex eu tenho uma certa dificuldade com ela, tá? Alguma certa dificuldade com ela. Mas é uma corretora muito boa. Ele sentiu lá a venda, né? Aqui, pavio contrário, expressivo, tem confluência ali, mas não é tão grande. Esse aqui, ó. Esse aqui é expressivo. Vou pegar a linha horizontal para que você possa acompanhar o que eu estou falando, né? Ó, aqui no pavio da vermelha e no pavio da verde. Então, nessa linha amarela também é uma excelente confluência. Ó. E que a gente quer que ele vá tocar lá para a gente poder pegar a venda. E olha só como a força vendedora aqui está muito presente, né? Mas só que ele tem que ir lá, né? Se ele fugir antes, não dá. Lá, ó, já voltou, né? Não deu para a gente pegar lá em cima. Mas o importante é você perceber que, marcando corretamente, a nossa taxa de win ela é muito grande, tá? Ela é muito grande. Então isso nos dá o quê? Uma certeza a mais, tá? Uma certeza a mais de que a gente está fazendo o correto, né? Aqui
essa grande força de queda, né? Ó, onde ele está trabalhando, ó. Está trabalhando aqui. Está tentando fazer esse rompimento desse momento de fundo aqui atrás, né? Sem muito sucesso, pelo menos por enquanto. Vamos olhar outro par. Aqui foi só subindo, né? Só subindo, só subindo. Eu quero achar algo que seja bem representativo para você, tá? Aqui, ó, força compradora, né? E aqui, será que ele está retraindo já onde existe um pavio? Aqui temos, né, um pavio bem bonito, ó. Mas tem confluência sim, eu já vi e eu vou te falar. Horizontal. Aqui. Vai lá, filhão, vai lá, vai lá. Dessa vez vai, tá? Dessa vez vai. Vai pra te pegar. Vontade de pegar antes ali, né? Mas é aula, eu quero que você veja acontecer. A média, ela tá indo empurrando ali, tá? Só que a gente já percebeu que a grande força tá onde, né? Pra compra. Poxa vida, de novo ele tá indo sem a gente. Vamos ver se ele volta lá ainda. Ah, por que não pegar antes, né? Eu, no dia a dia, poderia ter clicado aqui. Mas eu não quero que a tua mente ela veja isso e você tenha isso como um gatilho, entendeu? O importante é sempre pegar lá onde está a taxa, porque é lá onde existe. Né? Tudo bem que tudo aí, qualquer local que a gente puder marcar aí, vai ter zonas, né, de referência. Vai ter. Porque tem mesmo, né? Ó, se ele for ainda, eu pego, tá? Se ele for ainda, eu pego tranquilo. Ele tem que ir lá. Ele pode romper a linha? Sempre. A gente tem que fazer o nosso trabalho, né? A gente tem que achar as confluências ali para a gente estar operando. Mas ele pode romper a qualquer momento. Ele pode romper quando ele quiser, entendeu? Ó, peguei. Peguei de novo. Peguei de novo. E peguei de novo. Então você percebeu que ele estava fazendo o quê? Aquele movimento amortecedor, né? Ele vinha, ele descia e subia. É o nosso amortecedor. A linha, deixa eu trazer para cá. Ó. Temos esse grande pavio expressivo aqui. Tá? E temos esse aqui também, ó, que nos deu a confluência que a gente precisava. O restante serve para que a gente possa ter mais certeza no clique, tá ok? Para ter mais certeza no clique. Vamos voltar lá, vamos aguardar aí, né? Observar o que vai acontecer nessa entrada. É uma linha de 2 minutos, porque tem dois pavis expressivos grandes, né? E os dois eles estão na mesma linha horizontal, então a gente pode fazer para 2 minutos de expiração. A gente percebe aqui atrás, ó, que tem uma força compradora muito forte aqui. E aqui, ó, esse topo ele é mais fundo que esse e esse topo é mais alto que esse. Então ele dá aí uma visão de alta. E esse outro fundo aqui, ó, eu falei topo, mas é fundo, tá? Topo para você entender que isso aqui, tá? Esse morro, né? Mas ó, esse fundo é menor que esse fundo aqui. E esse fundo é menor que esse. Nos dá o quê? Uma ascendência de uma LTA, linha de tendência de alta, tá? Fundos ascendentes, tá? Estão subindo. Então, ó, são esses pequenos fatores que fazem a diferença. Ó,
deu aí uma retração muito bonita, né? Então vou voltar a explicar aqui, porque de repente você não entendeu. O barulho é legal, às vezes ele atrapalha também. Ó, então assim, o que caracteriza um movimento de alta? Um movimento mais concreto de alta. Quando ele sobe, ele tende a deixar fundos maiores que outros fundos. Então olha só esse fundo aqui, tá lá embaixo, né? Esse fundo está mais alto que esse aqui, característica de uma alta. Depois ele vem, faz esse, rompe esse movimento, e esses fundos eles são maiores que os outros, né? Você pode perceber que esse fundo aqui é menor que esse é menor que esse, tá? Ele vai, né? Faz o rompimento, sente esse topo aqui, volta, né? Ele tem toda uma retração aqui também. E quando ele volta, ele fica aqui, mas ele não supera esse fundo, e muito menos esse. E depois ele faz o quê? Um fundo maior que esse aqui. Ele dá uma característica, ele traz uma característica, então, de uma força real de alta, tá? Real de alta. Então, uma compra é muito bem-vinda. E você pode perceber que se a gente tira um zoom aqui, ó, ele subiu, ele vem, tenta fazer uma baixa aqui, ele não consegue, ele respeita toda essa região aqui, ó, toda essa zona aqui, e depois sobe. Olha o tamanho da força compradora, né? E a linha estava aqui, porque tinha a confluência com dois pavis grandes e contrários, então é comprar. A média móvel aqui, ela não estava ao nosso favor nesse momento. Só que a gente tem todo um embasamento, tem toda uma leitura simples, tá? Tudo é muito simples, para que você pegasse uma compra. Para você que é iniciante, bem rápido, tá? Porque não tem que dificultar a sua vida. Ó, se a gente pegar, de novo, tá? Eu peguei essa linha aqui, trend, ó. Aqui na Cotex é a linha trend. Ela vem e lança essa linha aqui. Se a gente pegar essa linha, ó, pego aqui, arrasto para cá, coloco nesse pavio aqui, ó, e eu vou trazer para cá, ó, porque aqui é o último fundo. Esse aqui é o último fundo considerável, tá? Mas eu posso colocar aqui, ou traçar uma aqui e traçar outra linha ali. Não tem problema, tá ok? Deixa eu pegar direito isso aqui, não peguei. Ó, tô arrastando, tô arrastando. Se eu deixo aqui e pega nesse fundo aqui, ó, ela mostra o quê? Uma alta. Se eu colocar nesse fundo aqui, ó, ela mostra outra alta, entendeu? Então, você, mesmo sem linha, mesmo sem traçar essa linha aqui, ó, de linha LTA, linha de tendência de alta, você percebe que tá subindo o negócio. Tá subindo o negócio. Ah, eu posso pegar outra aqui, mas olha o tamanho desse pavio contrário, né? Esse pavio contrário aí, ele não dá pra gente o fator de entrada. Ele não deixa a gente entrar. Ah, mas pode dar win, né? Ele pode dar win, tá? Mas a longo prazo, a taxa de loss é maior do que o win. Então a gente tem que procurar o quê? A maior taxa de win. A maior taxa de win é estar pegando compra aqui se esse pavio não tivesse esse paviozão contrário aí, tá? Se ele não tem, a gente podia estar arriscando aí uma compra, tá? Outra compra, né? Ó, mesmo que ele vier a dar win, mesmo que ele vier a dar win, o pavio contrário, ele está dando uma negativa. Agora, você está afiado ou está afiado no gerenciamento? Se você tá, como diz aquele menininho, né? Taca-lhe pau, Marco Velho. Mas eu não recomendo, tá? Eu não recomendo. Ó, força de queda. Lembra que naquele caso a gente viu aqui. Deixa eu ver onde foi. Nossa, eu nem lembro. Aqui. Esse caso a gente viu o fundo, né? Esse caso aqui é o topo. Pode ver, ó. Esse topo é mais alto que esse topo aqui. Esse topo aqui, ele tentou ficar mais alto que esse, mas não ficou. Ficou o que? Na mesma altura. Esse ficou mais baixo que esse e esse mais baixo que o anterior. Então é uma característica aí de força o quê? Vendedora.
que a gente tem que procurar aqui? Venda, né? Aqui já aconteceu essa venda bonita, né? Só que a gente pode fazer o que? A gente pode pegar e marcar. Essa linha aqui, ela tinha uma confluência ali, é? Tá, mas eu vou usar essa linha aqui. Ó, o preço está aqui, eu vou procurar um grande pavio, né? Dentro e próximo ao preço. A gente tem esse aqui, certo? E agora temos que ter pelo menos mais um na mesma linha para validar o time de expiração para 2 minutos. Aqui também não deu. Vou fazer para cá. Ah, é muito longe, né? Às vezes acontece, tá? Não é o ideal. Não é o ideal. Não é o que a gente quer, né? Mas tem aqui já uma amostra de que daqui tem uma grande barreira. Aqui. É porque o preço está lá, né? Eu queria encontrar aqui já. Deixa eu voltar lá. Vou fazer o seguinte, vou colocar aqui o nosso antigo. Vou pegar. 5 minutos, tá? Para 5 minutos. Porque eu fui lá e coloquei para 5 minutos, porque essa linha, ela não me mostrou, naquele tempo que eu estava indo ali buscar, ela não me mostrou nenhum outro pavio que me desse uma confluência para 2 minutos, tá? Ela me deu uma confluência para 5 minutos. Então a gente volta aqui e dá uma olhada, ó. Força vendedora, topos mais baixo que outros topos. Então aqui a gente tem o que? Uma LTB. Essa venda, ela se deu com um candle muito próximo do preço, não é bacana, e também com pavio contrário, tá? Porém, eu peguei porque eu tenho essa leitura aqui ao meu favor. E eu lembrei, né, que nós temos, além do nosso operacional para 2 minutos, temos o de 5 minutos. Então eu fui lá e coloquei para 5 minutos, tá? E agora é o que? Agora é aguardar. Vamos aguardar o final do tempo aí. Vamos observar o que pode acontecer, tá? Tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. Mas eu sempre vou acreditar na maior força que eu identifico. E nesse caso, a maior força é o que? De venda, tá? De venda. E eu tenho que fazer o que? Eu tenho que acreditar, né? As médias, elas estão apontando para cima. Ok. Mas é como eu já falei para você. As médias, elas vão servir como confluências, tá? Mas não é que se elas estão para baixo é vender ou para cima comprar. Elas dão uma confluência. Agora, se você, né, quiser se adaptar, somente fazer junto com elas, a tua taxa de win ela aumenta. Ela vai aumentar, entendeu? Ah, mas por que então você está mostrando assim pra gente? Porque tem muita gente aqui que quer migrar para M1 e não está consistente em M5. Então logo eu percebo que você, né, que tem intenção de ir para M1 e você não tem lucratividade em M5, eu acredito que vai ser muito mais difícil para você a caminhada, a sua jornada. Agora, pegando aqui essa nossa pegada, né, de fazer aí vendas para ou compras para 2 minutos, tendo todo esse estudo em volta, tende a você se dar bem, tá? Aqui ele só sobe, não desce. Ele está respeitando a média móvel. Ele está respeitando esse movimento de alta aqui, tá? Só que a briga está bem complicada. Por quê? Porque ele tem toda essa galera aqui empurrando para baixo. Vamos aguardar aí. É só no final que a gente vai saber qual é o resultado.
Fica observando, fica olhando para o candle, para a barra. Anota o que você achar de importante. O que você achar que não é importante, não precisa anotar. Só conta vitória quando o tempo acabar, tá? Não conta vitória antes do tempo acabar. Repetindo, coloquei para 5 minutos porque a gente não encontrou dois pavis que estavam em confluência na mesma linha horizontal, tá? Finalzinho do tempo, a gente tem que aguardar o tempo acabar para ter o nosso resultado, tá? Ele veio anotado, você deve ter anotado aí o que alguma coisa, não sei. O que você anotou, você pode me perguntar lá no WhatsApp, tá? Então, você observou aí que essa venda, ela se deu por essa razão aqui, tá? Vou pegar a linha trend de novo. Trazer ela para cá. Consegui pegar ela. Eu vou pegar vou colocar ela rente aqui, ó, a esse pavio desse topo, tá? E vou trazer para esse pavio aqui ou para esse pavio aqui, tá? A gente vai observar aqui, ó. Trazendo para esse pavio aqui, a gente percebe que temos confluências de vendas dentro dele. E trazendo para esse vermelho, vamos ver aqui, ó. Vou pegar, ó, peguei daquele topo, né, coloquei primeiro aqui para a gente ter uma ideia. E agora eu coloquei aqui nesse vermelho, tá? Isso aqui é uma LTB, é uma linha de tendência de baixa. Como é que eu coloco? Eu coloco no maior topo e num outro topo, como é queda, né? Então tem que achar queda. Eu vou colocar em algum ponto onde eu possa ter uma confluência a mais. Até vou me aprofundar um pouco mais na LTA LTB à frente, porque eu sei que tem pessoas que estão assim querendo e gostando e pediram lá no WhatsApp, né? Mas assim, bem rápido e bem simples, não por ser rápido, para colocar simplicidade, né? Olha só, a gente pega uma linha trend aqui na Cotex, tá? Ó, linha trend, colocou ela, você vai ter que trabalhar com ela, né? Você tem que passar ela. Quando você vai colocar de cima para baixo, que é no caso uma LTB, que é uma linha, isso aqui, tá? E a tendência é o que? A tendência é o que? De baixa, tá caindo, então é uma LTB. Pego do topo e trago para cá. Mas por que que eu coloquei ela aqui e depois coloquei ela aqui? Por quê? Porque nós temos a nossa linha horizontal, certo? Traçando a LTB, nesse caso aqui, em qual ponto, uma pergunta aí, presta atenção, em qual ponto que eu colocando a LTB, ela vai me dar uma confluência a mais para fazer uma entrada? Nesse ponto aqui, ela ficou longe da linha horizontal. Nesse pavio aqui, ela ficou perto, fazendo confluência com a linha horizontal. Então, qual que é o melhor ponto? Esse aqui. Por que que é esse aqui? Porque a LTB, ela conflui exatamente aqui no ponto da linha horizontal. E se fosse uma LTA, que é de baixo para cima?
Tem aqui o LTA, né? Ó, qual é? Deixa eu, ó, tá lá embaixo, né? Naquele pavio lá. Qual é, tá? Qual é o fundo em que eu posso colocar a LTA, que é uma linha de uma tendência de alta, LTA. Então, peguei no fundo, qual é o outro fundo que eu vou fazer uma ligação com ela que vai me trazer uma confluência com uma linha horizontal. Pode ser aqui nesse ponto como eu coloquei, porque aqui a gente tem a ponta de um pavio, certo? Mas eu posso colocar na ponta desse pavio expressivo aqui também, veja bem, eu vou trazer, ó, linha, cadê você? Ah, Ecotex, eu me perco nesse negócio dessas linhas aqui. Agora pegou lá. Pegou e saiu, é? Eu vou pegar, calma aí, que eu só tenho que encostar nela aqui de um jeito que ela vai... Essa linha... Ah, bom, é que deve ter gente que deve ser pró em pegar linha, né? Pegar linha eu não sou bom, não. É porque eu quero mostrar pra você o ponto bem certinho ali. Deixa eu pegar uma outra aqui e ver se ela me obedece. Ó, linha trend. Foi lá. Vou pegar, ó, dessa vez eu vou pegar desse fundo aqui, tá? Só pra te mostrar. Ué, vem de novo, né? Ai, meu Deus. Pegou. Ó, arrasto pra cá, pra ponta daquele pavio que eu falei. Tá vendo? Eu vou pegar aqui e vou colocar nesse fundo aqui, ó. Colocar nesse fundo aqui. É que linha da Coteca eu tenho um trabalho para conseguir mostrar. Meu Deus. Meia hora de aula só para... Paciência é uma virtude. Gente, eu tenho que mostrar um negócio aqui. Deixa eu tirar o zoom aqui. Respeita eu aí. Ó, vou colocar nesse fundo. E vou colocar... E quero colocar, né? Nesse pavio aqui, ó. Que eu já havia dito, né? Então, ó. Coloquei. Ô, benção. É glória. Tem que ter paciência, né? Então, a linha amarela, eu peguei aqui nesse fundo e passei ela com foco nesse pavio onde eu passo o meu mouse aqui, tá vendo? E por que eu coloquei nesse fundo? Porque tem que ter, tá? Tem que ter pontos, então o nosso ponto chave sempre vai ser o quê? Pavis, né? Então eu coloquei naquele fundão lá e trouxe para cá e coloquei aqui nessa e fiquei meçando, fiquei medindo para que a linha ela tenha uma confluência com a horizontal. Então, qual que é a pegada? Fazer a LTB ou a LTA, ela tem uma confluência com uma linha horizontal. Porque muita gente, muitos de vocês, olha para a média móvel e não gosta muito dela, tá? E a média móvel ela serve, né? Porque veja bem aqui, ó, o preço está caindo e a média móvel está acima. O preço está subindo, a média móvel está abaixo, entendeu? Olha aqui, ó, nessa alta. Onde está a média móvel? Por baixo, como se ela estivesse empurrando, conduzindo o preço, tá? Mas se você não se adapta com média móvel, você pode vir aqui e fazer como eu fiz. Você pega um fundo máximo do período. Ah, mas eu posso pegar um fundo menor para outro? Pode. Mas eu te faço uma pergunta. É mais forte marcar daqui para cá ou daqui para cá? A tua resposta eu tenho certeza que é do fundo máximo para o nosso topo lá. E você vai traçar do fundão, né? Do último fundo, ou do fundo mais presente na hora que você for operar. E você vai trazer para cá, certo? Pegando, você pode ir testando, tá? Como eu fiz no par de moedas anterior. Você testa, você vai testar aqui,
Ficou muito longe da linha horizontal. Você testa no outro pavio. Ficou longe ainda. Mas não, nesse aqui ficou perto, ó. Então aí você tem o quê? O candle amortecedor, a forma que ele chega no preço. Você tem a macro tendência, a macro força, a força maior da tendência, para onde o preço mais está indo, né? Aí você vai fazer o quê? Colocar a expiração. Se for 2 pavis grandes, expressivos na mesma linha horizontal, para 2 minutos. Aqui eu não achei 2. Mas eu achei a zona e a região e eu coloquei para 5 minutos. E você viu acontecer. Você viu acontecer. Agora aqui nesse caso, né? Digamos que você não havia marcado e esse candle verde ele ainda não teria acontecido, né? É como aconteceu aqui agora, né? Então ele veio, ele respeitou aqui a nossa zona, a nossa região e deu o nosso win. Mas quantas vezes eu posso pegar, você me perguntando, quantas vezes eu posso pegar uma compra ou uma venda na mesma linha que eu marquei? Você pode pegar quantas vezes for dentro do pensamento que o candle que está vindo, a barra que está vindo, ela está deixando muito pavio expressivo? A barra, o candle que está vindo, ele está fazendo movimento amortecedor? Se a resposta é sim, você pode pegar. Se a resposta é não, você não vai pegar. Ah, mas eu vou pegar para 5 minutos ou para 2 minutos? A linha que você marcou, a linha horizontal, ela é para 2 minutos ou para 5 minutos? 2 minutos, 2 pavis na mesma linha horizontal. 5 minutos, alguns pavis ali e regiões e zonas que tem nas aulas passadas a explicação. Aí você pode pegar, entendeu? Então, você pode pegar quantas vezes for, tá? Quantas vezes for que ele fizer o movimento. Aqui você já percebeu, tenho certeza que você percebeu que tem esse topo mais baixo e esse topo mais baixo ainda. Ele está fazendo aqui, ó, um movimento de baixa, porque ele não está superando os topos aqui para fazer novos topos de alta. Olha só, essa retração aqui, ela está acontecendo porque é uma zona, uma região onde existem muitos compradores presentes, entendeu? É isso. Bom, eu fiz poucas entradas, tá? Poucas entradas, mas eu precisava operar aqui na Cotex, tá? Eu tinha que fazer operações na Cotex porque eu sei que tem muita gente que opera aqui. Aqui, ó, vem caindo, né? Ó, vem caindo aqui, ó. A gente tem essa força compradora aqui, mas tem essa grande venda. É de marcar e fazer boas marcações. Eu vou gravar outra aula, não se preocupa. Eu vou gravar uma outra aula na Cotex, tá? Vou gravar outra aula na Cotex e vou estar explicando por que de 2 minutos e por que de 5 minutos, tá? Fica essa aula aqui com essas operações, ó, respeitando aqui, né, a média, mas eu não tenho um backtest ainda favorável. Eu não tenho um backtest favorável para você ficar vendo entradas dentro da média móvel, tá? Utilizando ela como suporte ou resistência. Não ainda, estou em backtest. Eu sempre faço testes, retesto e para que eu tenha um certo nível percentual de assertividade. Aí eu vou validar. Para o nosso aqui, eu não validei ainda. Eu sei que tem muito trader que tem aí, né? Algumas validações, segundo eles falam, não tenho certeza, não sei, não estou falando de ninguém, mas tem alguns que falam que tem, eu não sei. Eu só consigo falar que é quando eu validei. Validei é como? Operando e ter uma grande taxa percentual de win, muito mais win do que loss. Aí eu trago para você. Tudo que eu trago para você aqui é porque eu testei e retestei várias vezes, entendeu? E aí deu certo e eu estou fazendo. Ó, ela até foi aqui, ó, tá vendo? Ó? Ela até chega perto, aí sente. Esse sentir a região e zona valida também os nossos operacionais,
tá? Mas o que valida de fato é a taxa de win, tá? Taxa de win. Tipo, você fez 10 entradas dentro de um estudo que você fez e deu 8 vitórias, deu 9 vitórias. Aí tá ficando bom, mas não tá bom ainda. Tá ficando, não tá. É estranho, né? Ó, deixa eu só observar uma coisa aqui. Se eu faço mais essa ou não. Eu vou fazer só pra ficar na pegada aqui da linha, tá? Deixa ele lá de novo. Fazer para 5. Só que ele tem que ir lá ainda. Mas agora já não dá mais, ó. Nasce o novo candle, tá? Nasce o novo candle e ele tá em cima das taxas, né? Esse aqui eu pegaria. A compra que eu falei que ia pegar, acabei que falei, não deu tempo ali. Mas esse aqui eu pegaria porque é um pequeno pavio contrário. Não é um pavio contrário grande expressivo aqui nesse caso, né? Contra a gente tem o que? Essa queda momentânea. Contra a gente tem essa queda momentânea. Mas a favor tem essa porrada para alta aqui, né? Então eu ia comprar aqui, não comprei, mas enfim. Vou parar esse vídeo aqui. E volto com mais vídeos na Cotex, tá? Não se preocupa. Vou gravar também explicando para você o vídeo da alavancagem mais agressiva, mas que ela também tem ali muito de uma gestão, tá? Não é porque ela é agressiva que ela não tem gestão sim, tá ok? E é isso, fica com Deus, faz suas orações, né? Coloca sua família na presença de Deus sempre. Se me colocar, fico muito grato. Se você achar que eu mereço, que eu sou digno de que eu possa estar nas suas orações, agradeço, muito mesmo. Porque a gente sem Deus não é nada, dinheiro sem Deus não é nada, então sempre com Ele, né? Fico com esse vídeo por aqui e vou gravar mais vídeos na Cotex e também essa alavancagem mais agressiva, focada só para te explicar mesmo ali, tá? Do início ao fim, como é que você pode fazer para ter uma lucratividade legal e bacana fazendo essa alavancagem agressiva, tá? Mas ela também tem gerenciamento. Tudo tem que ter gerenciamento. Tudo tem que ter. Tudo tem que ter gerenciamento, senão não dá certo. E assim você trabalha com o teu emocional, né? Você consegue trabalhar com o teu emocional quando você não fica afetado por operações ali, alguns loss, né? Que acontece, é normal acontecer loss, tá? É normal. E por isso que tem que ter gestão, porque quando ele acontece, você está na gestão, você não vai sofrer, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus. Até a próxima videoaula. E nos vemos aí. Faz perguntas lá no WhatsApp. Pode perguntar à vontade. Não desanima, continua com a chama acesa. Continua acreditando que tudo vai dar certo, entendeu? Tudo tende a dar certo na tua vida, mas tem que acreditar, tá? Coloca fé aí que vai dar certo. A nossa compra aqui, ela teria vindo até aqui, né? Aqui ele sentiu uma grande presença vendedora, porque comentamos, né, de um topo menor que o outro. Então é por isso que é importante sempre você estudar, entender, não fazer cliques por fazer, tá? Porque você compromete o teu capital, entendeu? E depois, só para terminar, essas linhas aqui, tá? Essas LTAs, elas também servem para suas vendas. Elas servem para compra e também servem para confluências de venda. Aqui também essa linha serve para confluência de baixa e digamos que o preço voltou aqui para cima. Ela também serve como confluência de compra, tá bom? Então ela serve para as duas ocasiões, comprar ou vender, tá ok? Então é isso. Um grande abraço. Volto a operar na Cotex e depois o vídeo da alavancagem agressiva para você começar a fazer muita grana. Porque daqui para frente eu vou gravar sempre
algumas pegadas aí para você começar a fazer cada vez mais grana. Para quem não está fazendo, começar a fazer. E para quem já está fazendo, fazer mais grana ainda. Tá ok? Então é isso. Um grande abraço e até a próxima videoaula. Fique com Deus, você e a sua família.